Próximo destino, Lisboa, Portugal. Comecei o dia cedinho caminhando pela Avenida da Liberdade, chegando até duas praças muito importantes. A Praça Dom Pedro IV, conhecido como Praça do Rossio, que é um dos centros nevrálgicos da cidade, e a Praça dos Restauradores, que comemora a libertação portuguesa do domínio espanhol. Segui caminho para visitar o Miradouro de São Pedro de Alcântara, mas antes passei pelo Elevador da Glória que liga a Baixa ao bairro Alto. Escolhi ir caminhando pela Calçada da Glória, que é bastante íngreme e literalmente de tirar o fôlego. Mas vale super a pena quando chegamos ao Miradouro e temos essa vista simplesmente fantástica. Em seguida, caminhei até a Igreja São Roque, que é uma das primeiras igrejas jesuítas em todo o mundo, e ao lado podemos encontrar o museu com sua história. Cheguei à Praça Luís de Camões, que possui uma estátua que homenageia a obra Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, que é a primeira epopeia portuguesa publicada em versão impressa. Pela Rua do Alecrim podemos ver vários cruzamentos com belíssimas ruas. Até chegar à Rua São Paulo, onde fica localizado o Monumento Nacional Ascensor da Bica, inaugurado em 1892 e faz ligação entre o Largo do Calhariz e a Rua São Paulo. Hidratei e segui o caminho até chegar ao Mercado da Ribeira, que é um edifício do século XIX e foi inaugurado como mercado de alimentos. Atualmente é onde se encontra o Time Out Market Lisboa, que junta os melhores projetos gastronômicos da capital portuguesa com base na recomendação da revista Time Out. Segui o percurso e parei para relaxar na Ribeira da Naús, uma praia fluvial que já foi estaleiro de navios e atrai moradores e turistas em busca de sol misturado à brisa do Rio Tejo. Continuei admirando cada pedacinho da cidade, observando a arquitetura e sua beleza surreal. Até chegar à Praça do Comércio, mais conhecida por Terreiro do Paço, onde foi erguido o Paço Real de Lisboa. É uma das praças mais importantes da cidade. Lá, observamos o Arco da Rua Augusta, que é a principal rua do bairro Baixa e une a Praça do Comércio à Praça do Rossio. Ao lado, existem diversos restaurantes e barzinhos que se tornam point na cidade. Algo muito interessante aqui em Lisboa, aliás, na Europa como um todo, é que eles podem reformar os prédios antigos, mas a fachada ela tem que ser totalmente preservada, dá todo aquele ar de antiguidade, que é muito interessante, então fica bem bonita a cidade. Observei mais um pouco os prédios antigos e cheguei até a Sé de Lisboa, que é a sede do patriarcado da cidade e da paróquia da Sé ou Catedral de Santa Maria Maior. Construída a partir do ano de 1147, possui estilo românico e segue modelos normandos. Caminhei pelas ruas da Lisboa antiga, que são estreitas e muito charmosas, e admirei os detalhes de cada ponto que passava, além de visitar os comércios locais. Parei nas conhecidas Portas do Sol, que é uma esplanada, onde podemos parar para comer e beber e ainda ter uma vista deslumbrante dos telhados de Alfama e do Tejo. Emocionado com a paisagem, segui ao Largo da Graça e visitei o conjunto da Igreja e Convento da Graça. Ao adentrar, tive um sentimento de paz, mistério e introspecção sobre nossa história. Fiquei em silêncio, admirando e refletindo.
Ao sair do conjunto, me deparei com o Miradouro da Graça que mostra a cidade em outra perspectiva. A caminhada continuava e agora era hora de visitar o Castelo de São Jorge, que é um monumento nacional constituído por várias torres e guaritas, um fosso e 2 pátios em um terreno com aproximadamente 6.000 metros quadrados. Gravei somente até a entrada, mas o castelo é imponente e tem extrema importância para a história do país. Logo após, fui experimentar o famoso pastel de bacalhau, que é um espetáculo gastronômico. Custa 5 euros e vale muito a pena. Descendo as ruas, conheci brevemente o Museu de Lisboa Teatro Romano, que são as ruínas do Teatro Romano dedicado a Nero e construído no século I. A visita à cidade estava chegando ao fim, então fui até a estação do Cais do Sodré, comprei o bilhete de ida e volta do comboio que custou 3,80 euros e desci na estação de Belém. A viagem dura cerca de 15 minutos e tem uma vista muito bonita do Rio Tejo. De longe já dá para avistar a Torre de Belém e já chegamos ao padrão dos descobrimentos, que foi erguido para homenagear as figuras históricas envolvidas nos descobrimentos portugueses. No terreiro existe uma Rosa dos Ventos, cujas naus e caravelas marcam as principais rotas dos descobrimentos. Passei pela Torre de Belém e segui até o Mosteiro dos Jerônimos, onde se encontram os túmulos das personalidades mais importantes da história portuguesa, como os reis Dom Manuel I, Dom João III e Dom Sebastião, bem como os túmulos do infante Dom Henrique, Vasco da Gama, Luís de Camões e Fernando Pessoa. Ao lado tem parada obrigatória nos pastéis de Belém, que são panelinhas de nata das mais populares especialidades de doces portugueses e custam 1,30 euros. Sua receita original é feita exatamente nesse lugar. Gente, eu peguei mais um, porque é realmente um espetáculo, é muito bom. Meu passeio chegou ao fim e fiz o trajeto de retorno. Lisboa, sem dúvidas, tocou meu coração e não vejo a hora de poder retornar e aproveitar mais dessa cidade espetacular. Cheguei ao aeroporto rumo ao próximo destino. Entrei pelo Terminal 1, mas meu voo partiria do Terminal 2. Então peguei o ônibus gratuito entre os terminais e continuei minha jornada nessa aventura, resultando nessa websérie feita com muito carinho e amor para vocês. Vamos ao próximo destino?